Fala pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Pessoal, eu disponibilizei para vocês ontem no CIGA o roteiro da prática 2, tá certo? Então, assim, a ideia desse vídeo é a gente comentar rapidamente como é que vai funcionar as práticas, tá bom? Ver um pouco do roteiro e principalmente comentar sobre um possível simulador que vocês podem utilizar para rodar o circuito, tá certo? Pessoal, a gente tinha colocado algumas sugestões de simuladores. Esse simulador que vai ser comentado hoje é um simulador que ele roda offline, ou seja, ele roda na máquina de vocês. Vocês vão precisar baixar e instalar o simulador, tá bom? Pessoal, então, para vocês fazerem essa etapa, eu estou aqui utilizando o Linux e depois eu vou gravar um vídeo no Windows para fazer o mesmo processo, tá bom? Então, aqui onde tem o tópico de álgebra de Boolean, tem um link que é o roteiro da prática 2B, certo? Então, vocês podem acessar o link. Esse link é uma página que é o repositório das práticas de circuitos digitais, tá bom? Então vocês podem, nesse repositório aqui em cima, acessar as demais práticas, né? Detalhe que algumas não estão atualizadas, então vou precisar atualizar elas ao longo do tempo. À medida que eu for atualizando, eu vou já colocando lá no CIGA para vocês, tá bom? Então, pessoal, recomendo que vocês dêem uma lida no roteiro da prática. Mas o simulador que a gente vai utilizar para fazer essa prática vai ser esse simulador aqui, que é o Digital Sim. Bom? Eu fiz o fork do projeto, está na minha conta do GitHub. Mas vocês podem acessar a conta original, que é essa aqui, que é a desse usuário, tá bom? Aqui em cima. Então, como é que é o processo? Eu vou tentar traduzir para vocês aqui. Download. Pronto, aqui. Aqui nessa parte ele comenta, né? How do I get setup, né? Como é que vocês vão fazer para configurar? Vocês vão precisar ter, se for Linux, a JDK instalada, tá certo? E é a JDK 8. Por padrão, essa JDK ela está disponível no Linux, então vocês não vão ter o trabalho de instalar, tá certo? Se tiver algum problema é só instalar o JDK, tá certo? Tem alguns tutoriais mais simples de instalação e vocês podem fazer isso. Então, vocês vão fazer o seguinte, né? Vocês podem vir aqui no link onde tem download de instalação. Então, tem o arquivo, que é o arquivo digital.zip. Então, bem aqui na capa do repositório tem já o link para vocês fazerem o download. Então, vocês podem clicar aqui e fazer download. Que ele vai salvar no meu computador, tá bom? Salvou aqui. É um arquivo zip, então eu preciso extrair esse arquivo para alguma localização, certo? Então eu vou escolher aqui, como eu estou usando Linux, eu vou escolher na minha home, na minha pasta pessoal. Na home, simplesmente eu vou extrair a pasta aqui para dentro da home. Então ele criou aqui uma pasta chamada digital, tá? Aqui é a pasta criada, certo? Essa pasta, ela acabou de ser extraída a partir daquele arquivo .zip. Então, abro a pasta, certo? Aqui tem vários arquivos. Inclusive, eu baixei a versão Isso, a versão tanto para Windows como para Linux. Eu acho que no Windows vocês bastam clicar no executável, né? No Linux eu vou abrir aqui o terminal, então abre aqui o terminal na pasta, certo? Então, aqui na pasta eu escrevo o comando. O comando que eu vou escrever é esse aqui, java-jar e o arquivo digital.jar. Então, se fizer esse mesmo comando aqui, note que eu estou na pasta do programa. Ele vai abrir o nosso simulador de circuitos digitais, tá bom, pessoal? Então, ele tem linguagem em português, então a gente pode utilizar, fazer algumas configurações para ficar um pouco mais simples. Vou pular o tutorial aqui, certo? Então, pessoal, para fazer alguma configuração, né, de tamanho de tela, a gente pode vir aqui em configurações. Tem o idioma, né? Então, por padrão, eu acho que ele já está em português, então não vai ser um problema. Então, vocês podem mudar esquema de cores. Que em relação às pastas que você vai ter as bibliotecas do simulador, tá certo? A fonte a gente muda aqui. Então, vou colocar, por exemplo, aqui 200, né? É o tamanho da fonte dos menus. Então, vai precisar reiniciar, fecha aqui, certo? Abro de novo no simulador, então notem que eu já fiquei com um tamanho maior, tá bom, pessoal? Para que eu possa fazer modelos,
eu posso vir aqui, certo? Componentes, certo? E esses componentes vão listar os principais componentes dentro da eletrônica digital. Então, lógico, né? Tem as portas AND, NAND, OR, NOR, SHOR, NOT SHOR e NOT, certo? E essa aqui é a Lookup Table. Então, para a nossa disciplina, a gente já tem todos os principais componentes aqui já alocados, tá bom? Além dos componentes lógicos, precisamos ter os componentes de entrada e saída. Então, tem saída, a saída pode ser LED, a entrada pode ser um clock, botão, certo? Então, aqui nessa aba você tem acesso a todos os possíveis componentes a ser utilizados na fabricação de um circuito digital, tá certo? Conexões, né? Então vocês podem colocar como terra, como fonte, assim por diante, tá certo? A gente vai comentar isso ao longo das práticas. Então, por exemplo, pessoal, vamos supor que eu queira fazer testar uma tabela verdade numa porta END, porta E. Então eu preciso de duas entradas para uma saída. Então, vou aqui em entrada, certo? Coloquei a primeira entrada. Depois coloco uma segunda entrada. E por fim, eu utilizo aqui a porta. Certo, pessoal? Eu posso dar o zoom aqui, se for o caso, tá bom? Pode deixar utilizar tanto a rolagem do mouse como esses ícones aqui para dar o zoom lá. Nosso simulador, tá bom, pessoal? Então, vou deixar aqui um pouco. Então, para fazer conexão, basta eu clique nos pontos, né? Então aqui é o ponto de saída, certo? Ligo aqui nessa primeira entrada e outro ponto ligo aqui, então, certo, pessoal? Então é uma tarefa assim que exige um pouco de prática, né, para poder fazer. Com o tempo vocês vão ser capazes de fazer sem nenhum problema, tá bom? Então tenho duas entradas aqui, beleza, pessoal? Uma coisa importante, essas entradas elas estão configuradas como bit de dados, tá certo? Então eu posso mudar o valor, tá certo? O valor padrão posso colocar de 0 para 1. Inclusive os itens recentes eu tenho acesso aqui na aba superior. Agora eu preciso de uma saída, tá bom? Então a saída eu vou colocar, por exemplo, aqui um LED, certo? Esse LED aqui. Depois disso, eu vou simular o circuito, então eu posso fazer as conexões, tá bom, pessoal? Aqui estão desabilitados os dois, então para habilitar ele fica clarinho, habilitando de novo ele fica claro e o LED acende, tá certo? Então, o único problema é que a gente precisa fazer a simulação, ou seja, clicar aqui no play, né, para poder fazer a simulação e testar como vai funcionar com os botões, tá bom, pessoal? Uma coisa importante depois após a simulação é colocar, por exemplo, labels, tá certo? Então eu posso colocar um texto, então, posso colocar aqui esse ponto aqui, por exemplo, né? Eu posso editar o texto. Posso editar o texto como sendo certo. Pronto, aqui eu posso mudar o rótulo, né? Desse texto. Eu posso colocar, clicando com o botão direito, pessoal, vocês vão ter a opção de mudar o rótulo, tá? O exemplo aqui é A. Posso colocar o rótulo A. Tem um outro retângulo aqui embaixo, por exemplo. Posso colocar o rótulo B, tá certo? Clica com o botão direito do mouse, vocês podem acessar essas propriedades. Então eu posso colocar nome, né? Nome nas entradas, colocar labels A, B, C, assim por diante, para poder configurar as entradas do meu circuito, tá bom, pessoal? Vamos fazer um circuito um pouco mais complexo para poder entender isso aqui. Fazer um circuito que é composto por uma porta OR, circuito que é composto por uma porta AND. Vou fazer o seguinte: coloquei aqui a porta OR, tá certo? A porta OR de duas entradas. Vou colocar três entradas, né? Que é o total. Então, já clica aqui em cima, já tem um atalho, tá bom? Clico, aparece. Então, entrada 1, entrada 2, entrada 3, tá bom? Eu tenho
essas 3 entradas ligadas nessas entradas dessas portas lógicas, da porta OU e da porta E. Tá bom? Então, vou ligar agora uma saída, tá bom? Esse é um LED, certo? E vou atribuir um label, né, de texto para cá. Esse aqui vai ser, colocar X1, ser X2 e o último que vai ser, por exemplo, X3, certo? Esses 3 rótulos de entrada. Depois de montar o circuito, o que é que eu vou fazer? Simular, certo? Clico na simulação, o que acontece? 3 desabilitadas, o LED está desabilitado, né? Como essa porta aí, essa porta aí, eu preciso que as duas sejam iguais a 1 para poder ter saída igual a 1. Então a X3 tem que ser igual a 1 aqui. E a X1 ou a X2 precisam ser iguais a 1 também. Então X1 igual a 1, X2 igual a 1, X1 e X2 igual a 1. Certo? Então são os casos nos quais eu vou ter saída igual a 1. Certo, pessoal? Então esse é um outro exemplo de como a gente pode montar o circuito lógico, tá certo? Pessoal, vamos supor que vocês queiram salvar esse circuito, o circuito que vocês fizeram nessa plataforma. Vocês vão aqui em cima, arquivo, certo? Tem a opção de salvar. Então, salva, tá certo? O formato é um arquivo de circuito. Então, vou colocar, por exemplo, prática 02B, tá bom? Salvo. Tá salvo na minha pasta pessoal, então quer dizer que quando eu for abrir o programa, eu vou poder recuperar de novo esse circuito, tá bom? Então, vou fechar aqui, já está salvo, tá bom? Então, abrindo o programa novamente, certo? Ele já abriu o último arquivo que foi salvo, né? Que é esse PR02. Vamos supor que eu apague isso aqui, então eu vou apagar esse circuito, tá bom? Os elementos, então selecionei e apertei Delete, vou fechar aqui o circuito, certo? Descartar alterações que eu não quero descartar. Quero salvar, vou abrir de novo. Ele continua abrindo automaticamente o último arquivo salvo, tá bom, pessoal? Então esses arquivos vocês podem compartilhar entre os computadores, você pode exportar essas imagens. Então se você quiser, por exemplo, pegar essa imagem e exportar no formato de gráfico vetorial, por exemplo SVG, você pode ir na opção de exportar SVG. Ele vai salvar esse dado, né, essa imagem como imagem SVG. Na minha pasta pessoal de novo. Então ele criou o arquivo, que é esse arquivo aqui, que é o prob2.svg. Então, clique, por exemplo, no Escape. Já tem o arquivo formato de imagem, tá certo, pessoal? Vai ser muito útil para vocês terem os arquivos no relatório de vocês, tá bom? Certo, pessoal? Então, esse é o simulador que a gente vai utilizar. Em breve eu vou fazer o vídeo de como vocês vão utilizar esse programa no Windows, tá bom? Pessoal, por hoje é só, tá certo? Por enquanto é só. Próximo vídeo vai ser da prática 2 usando o simulador. A gente fica por aqui. Tchau!